Ok, então continuando aqui de circuitos de dispositivos eletrônicos, vamos dar uma olhada aqui em conversores AD/DA. Nessa aula aqui eu queria pegar e fazer um apanhado das características de conversores AD/DA, porque na maioria das vezes a gente não vai trabalhar, não vai fazer um conversor, mas a gente vai pegar um conversor pronto e trabalhar com ele, certo? E aí, como é que a gente pode dizer que aquele conversor é bom ou é ruim, é adequado para nossa aplicação ou não, tá? Então, né, aqui aí tem alguns conceitos, então eu vou mostrar uns negócios aqui para conversor AD. Algumas dessas coisas, né, se aplica para conversor DA. Então, conversor DA, na verdade, essas duas primeiras partes não necessariamente fazem parte de um conversor DA, né? Que é o filtro anti-aliasing e o sample and hold, né? E você teria apenas o conversor, seria então a parte invertida aqui, né? Você partindo do código binário, né? Você codifica para um código específico que o quantizador aceita. Quando a gente vê a aula de conversor DA especificamente, como é que é feito um conversor DA, a gente observa, analisa melhor o que seria isso. E isso é transformado para tensão, né? Quantidades daquela tensão mínima que você consegue gerar para gerar a saída. Num conversor AD, aí você tem mais esses dois elementos, tipicamente. Nós vamos explicar eles. E o conversor em si, aí ele vai pegar a tensão analógica, vai quantizar ela, vai gerar uma quantidade de pacotinhos, certo? Isso aí vai, em alguns casos já aparece codificado no final, e em outros casos aí passa por esse codificador binário, gerando então o sinal digital, certo? O que é que vem a ser esse filtro anti-aliasing? Então isso aqui é o seguinte, isso aqui tem a ver com um chamado a lei de Nyquist de conversão AD, certo? Quando a gente pega e faz a análise de Fourier de um sinal, né? Então analisa um sinal no tempo, tá? Então o sinal ele vai ficar numa faixa específica, certo? Só que quando a gente faz análise de Fourier complexa, se a gente pega o sinal, ele vai aparecer com frequências positivas e frequências negativas, tá? E quando a gente pega e amostra esse sinal numa frequência específica, né, na frequência da amostragem, então esse fs aqui é a frequência da amostragem, então o sinal amostrado, né, então o sinal, você pega um ponto daquele sinal a cada momento do tempo, né, você analisa e faz o Fourier do sinal amostrado, então ele vai ter essa cara daqui, tá? Então é o sinal original repetido várias vezes, tanto a parte positiva quanto a negativa, a cada fs, né, a frequência de amostragem, sample frequency, por isso S aqui do inglês, certo? Então a amostragem a gente pode ver no espectro de frequência, como a gente sair espalhando esse sinal a cada fs infinitamente no espectro de frequência, tá? Agora, o que é que acontece se o seu sinal ele passa aqui, a banda do seu sinal é maior do que isso, certo? Então você tem o fenômeno do aliasing, que aí quando você faz a amostragem você confunde os sinais. Se sua frequência de amostragem aqui está errada, esse fs devia estar aqui, né? Então aqui vamos fazer um comentáriozinho aqui. Aqui está o caneta parou de funcionar aqui por alguma razão, pronto. Região aqui que ela não gosta de trabalhar por alguma razão. Pronto. Então aqui está o zero, aqui está o fs, aqui 2 fs e assim por diante, no positivo e no negativo também.
certo? Então, se a gente trabalha com a frequência de amostragem que seja, se fs for menor que 2b, que é a banda do sinal, ou até onde a frequência máxima do meu sinal, certo? É quando ele repete aqui no fs, que bota essa parte negativa da frequência para cá, ele vai gerar uma mistura dos dois sinais aqui, e a gente não vai saber diferenciar se isso aqui é do sinal original ou é o que exatamente, que parte dessa é do sinal original ou que parte dessa é dessa mistura desse sinal original com a repetição dele mesmo, certo? Então você tem esse problema desse aliasing, e isso aqui impede que a gente trabalhe num filtro numa frequência da amostragem tão baixa. Então a gente não consegue trabalhar numa frequência de amostragem menor que 2B, isso aqui matematicamente. Na prática a gente precisa trabalhar, normalmente se trabalha com a frequência da amostragem umas 10 vezes maiores do que a banda do seu sinal, certo? Agora, mesmo que o seu sinal seja isso, pode ser que você tenha sinais espúrios, pode ser que seu sinal ele seja em si bem comportado, não esteja assim, mas que você tenha um sinal espúrio numa frequência maior. Aqui, por exemplo, então seu sinal de 30 Hz e você ter aqui, né, um pico 60 Hz, que seja. Aí você pode ter esse pico, e esse aqui não é parte do seu sinal original, isso aqui é um sinal vindo da rede elétrica, por exemplo. Aí você vai ter esse pico repetido aqui, aqui, aqui e assim por diante, e o contrário também, o negativo, você vai ter ele aqui, e assim por diante. Para o sinal que interessa, ele vai aparecer, ele estava aqui numa frequência maior, ele vai ser mapeado aqui dentro da frequência de interesse e vai sujar nosso sinal, certo? Então é interessante que a gente não tenha nada além dessa frequência maior que metade de fs, certo? Para isso, esse filtro, né, esse fenômeno, né, então é chamado do aliasing. E para evitar ele, a gente pega um sinal que ele é mais espalhado e passa por um filtro anti-aliasing, um filtro de passa baixa, para delimitar nosso sinal numa banda específica e conseguir trabalhar com ele adequadamente. Tem conversores integrados que ele já tem esse recurso dentro dele, mas não é tão comum, então muitas vezes a gente tem que acrescentar esse recurso aqui, certo? Então é para, mesmo que a gente tenha, não, mas tem esse sinal aqui numa frequência maior, não vai ter problema. O problema é quando a gente passa pelo sistema de amostragem, aquele sinal na frequência maior, ele tem um batimento dele dentro da nossa faixa de interesse. Isso pode causar problema, por isso a gente tem que limitar o sinal dentro dessa faixa menor que metade no máximo da banda de da frequência de amostragem, né? Então para isso esse filtro anti-aliasing. Segundo, o sample and hold, certo? Então aqui, na verdade aqui eu peguei essa figura do Wikipedia, não precisa nem ter essa outra etapa, mas às vezes é comum você ter. Não bastaria você ter a entrada de sinal aqui, essa chave e um capacitor. Então esse capacitor, basicamente, quando você fecha essa chave, o sinal na entrada é copiado para cá. Vamos supor que isso aqui tem ganho 1 e 1, para simplificar, certo? É copiado para cá. Quando abre essa chave, a entrada desse amplificador aqui é feito com um amplificador operacional, é feita para ser de altíssima impedância. Então se o amplificador operacional realimentado, você já vai ter esse efeito, ele como buffer, certo? Então o capacitor vai segurar a tensão ali, porque não tem para onde sair corrente dele, né? Ele no máximo vai ter uma corrente de fuga muito lenta. Então você pega e amostra esse sinal e mantém esse sinal parado no tempo até o momento que se fecha a chave de novo. Aí então você fecha rapidamente a chave,
segura o sinal. Fecha rapidamente a chave, abre de novo, segura o sinal, certo? Então essa é a ideia do sample and hold. E aí você tem esse tempo aqui agora entre uma amostragem e outra, basicamente, para fazer que o seu sinal agora no sample and hold, aqui no capacitor, o AO aqui, ele vai ficar fixo, e aí você tem esse tempo para fazer o tratamento no sinal para pegar ele e converter para digital, certo? Então isso aqui tem no AD, não faz tanto sentido fazer no DA. Agora muitas vezes você tem algumas coisas, por exemplo, dependendo da estrutura do DA, ele demora um pouco para gerar o sinal de saída, então você às vezes usa uma estrutura como sample and hold para manter o sinal anterior. Quando o novo valor está pronto, aí você atualiza, certo? Então em alguns casos você vai ter um sample and hold num conversor DA também, né? Em geral, essa estrutura a gente não precisa colocar ela, ela já vai estar dentro da própria estrutura de um conversor, né? E daí esse sinal parado aí vai para o conversor em si. Do conversor em si, a gente vai ter a questão da quantização do sinal, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um conversor AD, que a gente pegar e colocar, não, vamos botar aqui que o sinal 000 vai dar uma tensão 0, certo? Idealmente o conversor AD ele vai trabalhar para uma dada tensão de referência VREF, tanto o DA quanto o AD, a gente pode trabalhar com a tensão VREF, né? O que é a tensão de VREF? É a tensão de referência, então a tensão máxima aí do sinal, certo? Só que o VREF seria equivalentemente não ao valor aqui no caso tem um conversor de 3 bits apenas, aí com 3 bits a gente vai quebrar esse sinal aqui em 8 valores. Deixa eu só mudar aqui para o anterior, vou mudar aqui para 8 valores possíveis, certo? Agora com 8 valores a gente vai ter 0, 1, que está em binário, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aqui, né, a gente pode pensar isso aqui como a saída de um DA ou como a entrada de um AD, né? Normalmente quando a gente faz um DA, ele funcionaria de acordo com essa curva daqui, né? Agora, se a gente pegar, né, aí o quantizador do DA, então ele vai limitar o sinal a isso aqui. Então se a gente quiser um sinal, por exemplo, de 0,35 VREF, certo? 0,35 VREF vai ficar para a gente converter isso aqui, então tá 0,3 mesmo aqui, para achar ele mais aproximadamente aqui, 0,3 VREF. Então 0,3 VREF, a gente pensando no conversor DA, qual seria o código que a gente jogaria para ele gerar 0,3 VREF? Então para gerar 0,3 VREF dentro dessa faixa aqui de 0 até VREF, o 0,3 estaria, então aqui é metade, estaria mais ou menos aqui. O mais perto do 0,3 aí seria 3 VREF sobre 8. Na verdade seria aqui seria 0,25, 0,375, né? Então na verdade o mais 0,25 está mais perto de 0,3, certo? Então estou aqui 2 VREF sobre 8. Então a gente colocaria esse valor aqui, só que a gente queria um valor um pouco diferente. A gente teria um erro entre o valor que a gente está pegando e o valor que a gente está colocando, né? Mas aqui no DA faz sentido a gente trabalhar desse jeito. A gente botou 0, ele está gerando 0, está gerando aquela fração
que a gente está colocando, certo? Agora a gente sempre vai ter esse limite que é dado pela quantidade de bits que a gente tem, certo? Para 3 bits a gente vai ter esse erro entre o valor que a gente está pegando e o valor que a gente está colocando, tá? Esse erro, esse gráfico aqui de baixo, ele é meio que calculado por isso aqui. Se a gente pegar um conversor AD ideal, um conversor DA ideal, então a gente pega o sinal, passou por um conversor AD, no caso aqui de 3 bits, passou por um conversor DA de 3 bits também, a gente refez o sinal, só que agora ele vai estar quantizado, tá? Nesse caso ele vai estar num desses 8 possíveis valores, de 0 até 7 VRF sobre 8, tá? E aí a gente vai trabalhar nessa faixa. Se a gente pegar e fazer um conversor AD seguindo essa mesma curva, a gente vai estar forçando o nosso sinal a estar trabalhando com esse erro aqui entre 0 e menos um LSB. O que é que seria esse LSB? Certo? Então o LSB, né, é justamente o tamanho de cada degrau desse. É um valor de tensão, certo? Então um LSB, nesse caso aqui, é VRF sobre 8, né? Ou seja, a gente está trabalhando com se a gente tiver um conversor de 8 bits, a gente vai separar o sinal aqui em 2 elevado a n, né? Ou seja, 2 elevado a 8 igual a 256. O nosso LSB seria o nosso VRF sobre 2 elevado a n, VRF sobre 256, tá? Quando a gente faz o conversor AD, aí a gente vai estar com qual é o valor que mais se aproxima do valor que a gente está medindo, do valor que está na entrada desse conversor AD. Então a gente vai quantizar ele de acordo com o número de bits que a gente tem. Só que aqui nesse caso a gente vai ter um erro apenas negativo, né? Então a gente pode ter um erro no máximo de 1 LSB. Mas o erro, a princípio, vai gerar um sinal aleatório, nesse caso é pseudo aleatório, é a diferença entre o mínimo que a gente consegue distinguir do sinal e o nosso sinal de entrada, certo? Eu não tenho vantagem nenhuma em deixar esse erro apenas negativo. Então, para um conversor AD, a gente não trabalha com essa degrau, a gente desloca isso aqui meio LSB para o lado e a gente trabalha com essa curva. Aqui faltou, né? Aqui é 0, VRF sobre 8 está no meio do degrau, aqui estaria VRF sobre 16, certo? Então, se o sinal tiver até VRF sobre 16, o conversor AD vai ler ele como 000. Se ele tiver acima de VRF sobre 16 e menor que 3 VRF sobre 16, ele vai considerar que é 2 VRF sobre 16 ou VRF sobre 8, 001, e assim por diante, certo? Então ele desloca aqui de meio e durante essa faixa todinha aqui até o final, até 7 VRF sobre 8, que no caso para 3 bits é o valor máximo que a gente tem, a gente vai colocar aqui ele de 0 até 1, né? Vai ter essa faixa aqui de mais ou menos meio LSB, certo? Então a gente diminui o valor máximo desse erro aí da quantização do nosso sinal, tá? Note que ele dá uma quebrada aqui no final, mas veja, ele é feito para ele trabalhar até esse valor de 7 VRF sobre 8, ele não é feito para trabalhar até VRF. A gente não tem um número que vai representar VRF. A gente vai ter um número que vai representar 2 elevado a n menos 1. Então, para n bits, a gente vai ter 2 elevado a n menos 1 vezes VRF sobre 2 elevado a n, o valor máximo que a gente
consegue representar. Tanto no conversor AD quanto no conversor DA. O valor máximo que a gente consegue colocar, ele vai gerar um sinal na saída, certo? Ou seja, a gente pode ver conversor AD como conversor DA, ele vai me dar um número binário que vai representar uma fração de uma certa tensão de referência, que pode variar. No caso do Arduino, né, normalmente ele vem já programado para essa tensão de referência ser a tensão de alimentação 5 volts. Você pode modificar isso para ser uma tensão interna lá dentro do Arduino, que se não me engano é 1.1 volt, ou é 1.2, alguma coisa assim. Enfim, o que exatamente é essa tensão de referência pode variar, né? E aí a sua precisão do seu conversor, dada pelo tamanho desse degrau, ela vai variar não apenas do número de bits que você trabalha, mas de qual é a tensão de referência que você trabalha, né? Então esse quantizador vai gerar, que aqui ele já está gerando um número binário. Em alguns casos ele vai gerar um outro código aqui diferente, mais binário, que a gente vai converter para um número binário, e por isso precisaria ter aqui o codificador aqui no diagrama de blocos, né? Aí esse é o princípio de funcionamento aí do AD. Então ele como caixa preta, certo? Agora isso aqui a gente ainda está falando do AD ideal, um AD, um conversor AD, um conversor DA de 8 bits, de 10 bits, não sei o que, todo ele vai ter esse erro de quantização. Como a gente está mapeando uma variável analógica, então a princípio a precisão infinita, para um número finito de valores possíveis, a gente sempre vai ter esse erro de quantização, não tem como fugir dele. A gente pode aumentar o número de bits para esse erro ser menor, mas sempre vai ter. Então é o primeiro passo que a gente tem, né? Ver qual é a precisão que a gente quer do nosso sinal e ver como é que a gente mapeia isso daí, certo? Além disso, você tem outros erros que podem acontecer no conversor. Então, por exemplo, você pode ter erros lineares. Aí aqui eu estou fazendo, essa linha está representando como se fosse a linha passando no meio dos degraus aqui dessa curva, né? Se eu pegar aqui e fazer a linha passando aqui pelo meio, acho que dá para fazer aqui com a esse aqui não tem um negócio de reta não, mas enfim, a linha passando aqui no meio um degrau. Se eu for tentar fazer uma linha aqui, vai dar mal para mim, mas alguma coisa assim, certo? Se eu mapear essa linha aqui num conversor que tem um erro linear, pode ser que ela dê essa daqui, esse laranja daqui, né? Então ela é uma linha que ela está começando mais para frente e está terminando um pouco antes. Pode ser o contrário, ela pode começar mais para frente, terminar mais para frente, começar mais para trás, terminar mais para frente, enfim, né? São erros, né? Aí só para ver, se você pegar o datasheet do conversor AD ou DA, né, aí você pode mapear esses erros aqui, esses erros lineares. Então você tem aqui no começo é o erro de offset, no final é o erro de fundo de escala. Se esse erro é conhecido e ele não vai causar, por exemplo, se o seu sinal nunca vai chegar nessa região, vai estar aqui nessa região, você sabe quanto é esse erro de offset, quanto é esse erro de fundo de escala, você consegue ainda pegar e, numa certa medida, corrigir esse erro depois que você está com o sinal. Ah, ele deu aqui 32, mas eu sei que ele tem um erro de offset e um erro de fundo de escala de tanto, e aí isso aqui na verdade quer dizer 34, né? Então você ainda consegue corrigir depois que você pega o número. Então esses erros lineares conseguem corrigir, certo? Aí aqui você tem o offset, o fundo de escala. O mais fácil de corrigir aqui é o offset, basta você deslocar essa curva para cá. Então aqui estaria aqui. Então quando você pega essa curva e desloca para cá, aí você tem o chamado erro de ganho, que é o erro no fundo de escala depois que você corrigiu o erro de offset, certo? Aí você pode corrigir o erro de offset, achou o erro de ganho,
aplica um ganho, então você tem uma pequena diferença lá, uma equaçãozinha linear simples. Então você vai pegar e o seu valor real vai ser, então, corrigindo apenas o erro linear, vai ser o valor medido menos o valor do offset, isso aqui vezes o erro de ganho sobre VREF, vai dar o erro da derivada dessa curva aqui, tá? É basicamente isso. Aí você consegue pegar essa medida daqui e corrigir ela, tá? Né? Você aplica um ganho a mais aqui, corrige o offset, aplica um ganho a mais, né? Você consegue corrigir esses erros lineares, tá? Quando você já tem um negócio. Agora você não tem algumas coisas que podem fazer um erro linear. Então, se você estiver trabalhando com VREF diferente daquele que você assumiu que era, então você achava que era 5 volts, ele na verdade está sendo 4 volts e meio, isso vai dar um erro de ganho. Ele não vai dar um offset, mas vai dar um erro de ganho. Se o seu terra, sua tensão de referência estiver deslocada, isso vai dar um erro de offset, certo? Mas isso são erros que dá para corrigir no circuito também, né? Enfim, tem outros erros que vão ser não lineares, são mais chatos de corrigir, né? Vão dar não linearidades, essas são mais importantes, você tem que tomar mais cuidado com ela, porque do que o erro não linear, do que o erro linear, certo? Então, por exemplo, aqui você pode medir a não linearidade como chamada não linearidade diferencial, ou seja, cada degrau desse ele vai ter um tamanho. Ele deveria ser, cada degrau, por definição, 1 LSB. Então aqui você teve um degrau um pouquinho maior, 1.2 LSB. Isso significa que você tem uma não linearidade diferencial de 0,2. Esse aqui você tem um degrau de 2.2 LSB. Significa que você tem uma não linearidade diferencial de 1.2. E assim por diante. Então é a diferença do tamanho de cada degrau quanto o tamanho que deveria ser um LSB. Aí você, normalmente isso aqui apresenta como uma não linearidade diferencial máxima de tanto. Então no caso, pega o pior valor aqui, 1.2, então esse conversor tem uma não linearidade diferencial de 1.2 LSB, certo? Ou você faz a não linearidade integral, né? Que é justamente você pega a linha ideal entre o meio de cada degrau e a linha entre o meio de cada degrau de verdade que você tem, e aí você calcula a máxima diferença entre essa linha e a linha ideal. Aí isso vai dar não linearidade integral, né? Do seu amplificador, do seu conversor, tá? Isso aqui pode estar no datasheet dessa forma, como não linearidade diferencial, não linearidade integral, ou então ele vai estar com um número um pouco diferente, que é uma razão em dB, que é essa razão sinal, ruído e distorção, certo? Mas antes de falar dela, deixa eu apresentar aqui a razão sinal, ruído, certo? Então a razão sinal, ruído é exatamente a diferença da amplitude em dB do seu sinal e da amplitude do ruído. Então essa diferença daqui até aqui, né, em dB. Se você calcular e você pegar lá o ruído do seu de quantização, o erro de quantização, isso aqui vai aparecer como um ruído, e um ruído com a característica aqui de variação na frequência conhecida. Então isso aqui na verdade não é um ruído externo, isso aqui é o ruído gerado pela própria quantização, certo? E se você pegar e calcular a diferença entre o seu sinal e isso daqui, aí isso aqui tem um valor máximo de 1 LSB, isso aqui tem um valor máximo de 2 elevado a n LSB.
você faz a diferença entre os dois, você vai achar que a relação sinal-ruído é dada por, né, então, 20 log de 2 elevado a n LSB sobre 1 LSB. Aí esse 2 elevado a n vai simplificar aqui ao 20 log de 2, vai dar 1.76 dB, o elevado a n vai dar esse 6,02 n aí, né, que é, enfim, n, que é o número de bits que você está trabalhando, né? A isso você acrescenta, então, além do ruído, isso aqui é o ruído ideal. Você pode ter ainda o seu próprio amplificador acrescentando ruídos, né, que é o próprio circuito eletrônico, ele pode gerar ruídos, vários fenômenos, né? Então, um resistor só, pelo movimento browniano dos elétrons, ele gera uma tensão ruidosa, né? Isso aqui vai sempre ser maior do que isso. Isso aqui é o ideal. Se você não tivesse nenhum outro ruído, você teria apenas ruído e condensação, seria isso daqui, certo? Aí você sempre vai ter uma relação sinal-ruído menor do que isso daqui, né? Então o ruído sempre vai estar mais perto do seu sinal do que o dado pela essa equação. Além disso, você, além do ruído em si, você pode ter também a distorção, né? A não linearidade. E essa não linearidade é aquela que está sendo feita para uns casos aqui meio ideais, né? Então, uma curva aqui, ela vai gerar, quando você faz a transformada de Fourier desse sinal, ela vai gerar distorção no seu sinal, certo? Então esses casos aqui são meio críticos. Normalmente você vai ter sinais bem menores do que isso, certo? Mas você vai ter a relação entre o máximo do seu sinal e o máximo de ruído mais distorção. Então vai ser daqui para cá, certo? Então daqui para cá você tem, né, aqui está 0, aqui está por volta de 35 dB. Aqui a relação sinal, ruído e distorção, que é esse SINAD aqui. Então o nome aqui, certo? A relação sinal-ruído, então, é daqui para cá, vai dar 60 e tantos dB. Acho que ele está pegando um ruído maior aqui, 45, não sei o que é que ele está considerando como ruído, certo? E para vários outros casos, aqui, né, o SINAD está dando basicamente a mesma coisa que o sinal ruído, né? Então, é isso daqui. Quando você tem a distorção, né, essa distorção ela vai aparecer com você como um sinal fora da frequência original. Para muitas aplicações isso vai aparecer como ruído também, certo? Aí isso gera uma figura que é importante. Então você pegar, talvez ela não vai estar diretamente desse jeito, talvez vai estar como relação sinal-ruído, talvez vai estar como distorção harmônica, enfim. Uma figura muito importante para a gente ver efetivamente a qualidade de um conversor analógico digital é isso daqui. É o efetivo número de bits de um conversor. Basicamente você pega essa equação da relação sinal-ruído ideal e inverte, certo? Então eu tenho uma relação sinal-ruído e distorção tal que ela vai diminuir a eficácia do meu conversor de tal modo que é como se eu tivesse um conversor de tantos bits. Então você pega aquela equação e inverte. Então se eu tivesse um conversor ideal, que eu tivesse apenas o ruído de quantização, né, esse conversor ideal ele teria ENOB bits, né, dado por isso aqui. É o inverso dessa equação, né? SINAD menos 1,76, tudo aqui em dB. SINAD é em dB, menos 1,76 sobre 6,2 vai dar o número efetivo de bits. Não obrigatoriamente vai dar um inteiro aqui no caso. Então você pode ter um conversor. Então pode acontecer de você pegar um conversor de 16 bits, mas você calcula lá, ele tem um ruído tal e uma distorção tal que ele tem um número efetivo de bits de 14. Ele tem um ruído e uma distorção tal que você praticamente vai perder o equivalente a 2 bits do seu sinal, certo? Então na prática
esse seria o número mais interessante para a gente analisar a qualidade do amplificador operacional, não o número efetivo de bits. Ok? Isso no operacional, no conversor, tanto AD quanto DA. Isso se aplica tanto AD quanto DA. Você pode ter essas distorções tanto em um quanto em outro, né? Então isso é um apanhado geral. Se a gente pegar um conversor AD ou um conversor DA como uma caixa preta, essas informações que são importantes para a gente analisar ele. Qual é o erro linear, qual é o erro não linear, qual é o erro não linear vai gerar isso aqui, qual é o número efetivo de bits que eu consigo trabalhar com ele, certo? E ter uma ideia de qual é a estrutura que ele trabalha. Ok?